Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados.
Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo
12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados.